Boa noite a todos. Meu nome é Isbaida e mais uma vez, com muita alegria, estou aqui para comentar o Evangelho de hoje. E o Evangelho escolhido foi o capítulo 6, o Cristo Consolador. E o item é o primeiro, o jugo leve. Vamos à leitura. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. As palavras de Jesus, através dessa mensagem, nos dão a real dimensão do suporte divino a nós dado no alívio dos nossos sofrimentos durante a nossa jornada evolutiva. Mas para isso, precisamos desenvolver em nós uma condição receptiva, necessária à concretização desse auxílio. Quando Jesus diz essas palavras de aliviar a nossa dor, pois seu fardo é leve e o jugo suave, ele não está usando metáforas para consolar, não. Estamos falando das palavras de um espírito puro, de uma envergadura, de uma autoridade moral acima de todas as outras. O espírito que presidiu a formação do sistema solar, responsável pela formação da Terra, pelos processos que se desenvolvem nela, o governador espiritual desse orbe há 4,5 bilhões de anos, fora os bilhões de anos que já era um espírito puro. A lógica não permite que pensemos que suas palavras não traduzem uma realidade. Jesus mudou a história da humanidade e suas palavras influenciaram e continuam influenciando a todos nós. Como diz a palestrante Annete Guimarães, o que ele falou tem um significado e uma utilização para o ser humano em todas as épocas da humanidade. Os esclarecimentos dessa neurocientista chegaram a mim no momento em que pesquisava o papel da dor e a sua localização no espírito para um trabalho e gostaria de dividir uma parte com vocês. Annete nos brinda, interagindo a neurociência com o espiritismo e mostra a todos o realismo científico das palavras de Jesus. Vamos entender um pouco da mecânica da dor. A ciência oficial nos diz o seguinte: a dor é um sinal fisiológico que caracteriza uma injúria celular, visando a integridade do organismo pelo reflexo de retirada. É uma definição complicada, né? Mas vamos traduzir. A dor é um aviso, um alarme para identificar toda vez que células morrem. Toda vez que um grupo de células morrem, dispara um alarme e no cérebro se entende que você está fazendo algo prejudicial para a integridade do seu organismo. Se eu coloco a mão num ferro quente, eu tenho um reflexo automático provocado pela dor e eu tiro a mão, senão eu poderia ficar sem ela. Se você come demais, dói, come de menos, dói. Se você está sentado por muito tempo, você é alertado pela dor e você muda de posição, senão prejudica a circulação. A dor, ao contrário do que muitos pensam, é uma bênção, pois o seu objetivo é preservar a nossa saúde, nos alertando sobre o nosso comportamento. Injúria celular é a morte de um grupo de células, e aí você sente dor, porque se só uma célula morre, nós não sentimos dor nenhuma. E ela varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que sentem mais dor que outras. Por exemplo, uma injeção dói mais em uns do que em outros. E não é invenção da pessoa, não. É a ciência oficial que atesta. A percepção da dor é individual. Por quê? Porque existe no nosso corpo, na medula, um local chamado gate control, portão de controle. Ele abre ou fecha, por isso chama-se portão. Se ele está totalmente aberto, todos os estímulos dolorosos atingem o cérebro e você sente a dor em toda a sua intensidade. Se esse portão estiver aberto só 50%, você vai sentir no mesmo estímulo a metade da dor.
Se o portão tiver fechado 80%, a pessoa vai sentir apenas 20% da dor. Que maravilha! O que faz esse portão abrir e fechar? É que existe no cérebro uma região chamada sistema analgésico central. Analgésico significa controle da dor. Esse sistema produz duas substâncias. Essas substâncias têm ação direta nessa região, esse portão. São as encefalinas e as endorfinas. Quando essa região produz em grande quantidade essas substâncias, o portão de controle da dor vai se fechando, na mesma proporção que essas substâncias são liberadas na corrente sanguínea. Quanto mais liberadas, mais se fecha esse portão e você sente menos dor. Quanto menos atividade elétrica cerebral tem essa região, mais o portão se abre e você sente mais dor. O que faz com que o sistema analgésico central das pessoas, nosso, tenha maior ou menor atividade é a sua localização. Ele está localizado numa área interna do cérebro, chamada arquicórtex. Porque o nosso cérebro tem a área do arquicórtex e o neocórtex. O arquicórtex é essa parte interna, é o cérebro primitivo. A parte mais externa é o neocórtex, aquela parte mais nova, das funções superiores, raciocínio, memória, projeção para o futuro, planejamento, uma série de atividades que só os seres humanos são capazes de realizar. No nosso desenvolvimento biológico, uma parte do cérebro foi crescendo. Nos animais chegou até um certo nível, mas nos seres humanos chegou no ápice. Os cérebros nos seres humanos têm essas partes novas que se encontram no neocórtex. O arquicórtex contém tudo que o homem tem em comum com os animais. A dor, o medo, a agressividade, os instintos. Agora, os sentimentos nobres, como a caridade, ficam no neocórtex. Então, já vimos que quanto maior a atividade elétrica cerebral do arquicórtex, menos substâncias o sistema analgésico central produz. E como é que você aumenta a atividade elétrica cerebral no arquicórtex? Toda vez que você se comporta como um animal, você aumenta a sua atividade elétrica no arquicórtex, diminui a atividade cerebral no sistema analgésico central, o portão abre e você sente mais dor. Isso é um fenômeno totalmente fisiológico no campo da neurologia. Não tem nada de místico. Quando Jesus nos diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve e o meu jugo suave, significa que, estando com ele, estar com ele é seguir o seu roteiro de luz, benevolência, indulgência, perdão das ofensas, solidariedade, empatia. A nossa dor fica menor. A dor é um fardo pesado, mas fica leve com Jesus. E vem também a força. Nós temos numerosos exemplos, como a firmeza de um apóstolo Pedro, um apóstolo Paulo na hora da sua morte. Mas aí alguém pode argumentar, mas um Pedro, um Paulo, não é surpresa. Mas peraí, vamos olhar a diferença de um Paulo no início do seu apostolado e no final. No início, ele, o doutor da lei, ainda muito presente na personalidade, se questionava: por que o bem que eu quero fazer, não faço? E o mal que eu não quero, esse eu faço? Mas foi caminhando, foi se construindo. Depois ele dizia, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E no final, ao ser levado para ser decapitado, o espírito firme, sereno, ao ver a mão do soldado tremer, tremia porque, além da envergadura moral de Paulo, ele convivera na prisão por 2 anos com eles, com a guarda pretoriana, evangelizando lá, criaram laços de afeição. E ainda, nessa hora, acalmar o soldado, dizendo, por que você está tremendo? Faça o seu trabalho, liberando o soldado daquela culpa. E a coragem, a serenidade dos cristãos ao irem para a arena, serem mortos por feras, impressionava a todos. E eles entravam cantando. E a resignação de um Jó ficar na miséria, cheio de feridas. Todos eles fizeram conquistas. Eles se construíram de dentro para fora. E não pensem que esses processos foram fáceis, não.
As nossas imperfeições, meus amigos, doem em nós. É a dor moral, produz cortisol, adrenalina, uma série de substâncias que produzem morte celular em todas as partes do corpo. Morrem células ósseas, cardíacas, pulmonares, do cérebro, da pele, acelera os batimentos cardíacos, aumenta os níveis de açúcar no sangue, traz agitação, confusão mental, estresse, cansaço, enfraquecimento do sistema imunológico. A traição dói, o orgulho dói, o egoísmo dói, o melindre, a mágoa, o rancor doem. A dor é um sinal de um comportamento equivocado, independente dela ser física ou moral. E toda vez que você se aproxima de Jesus, a dor diminui. Quanto mais você se entrega conhecendo a sua mensagem e o que ele quer de nós, menor é a dor. Você vai compreendendo as leis divinas, procurando se modificar, acertar o passo. Mas, para isso, precisa se conhecer. Como é importante o autoconhecimento. Porque nós não conseguimos nos enxergar como somos verdadeiramente. O ego coloca uma venda nos nossos olhos. Tem um relato na Bíblia, no livro de Samuel, que fala de um episódio entre o rei Davi e o profeta Natã. Natã era o profeta que aconselhava o rei Davi. Um dia ele dirigiu-se a Davi, pois queria relatar-lhe um crime. E Natã contou, olha, havia 2 homens. Um tinha 100 ovelhas e o outro tinha só uma. Mas o rico matou o pobre para ficar com a sua única ovelha. O rei Davi, ao ouvir esse relato, indignou-se, ficou furioso e disse: eu juro pelo Deus vivo que o homem que fez isso deve ser morto. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Você fez com que Urias fosse morto em batalha para ficar com a mulher dele, Batseba. Urias era o soldado do exército de Davi. E continua Natã: você tem todas as mulheres do reino que quiser, mas cometeu um crime para ficar com a única mulher dele. E Davi ficou arrasado ao descobrir que o criminoso de que o profeta falava era ele. Simplesmente ele não conseguia se ver verdadeiramente. É mais fácil ver os defeitos do outro, julgar o outro. Mas quando estamos com Jesus, refletimos mais, podemos nos ver melhor, trabalhar as nossas imperfeições. Os desafios continuam, mas você não fica mais na inércia, não. Vai procurar resolver, mas sem revolta, sem autodestruir-se, sem julgamento, sem transferências. Jesus é nosso guia e melhor modelo da humanidade, e ele nos assegura o seu auxílio. A questão é, estamos nos esforçando para aproveitar esse auxílio? Ou será que vamos continuar repetindo, Senhor, Senhor, sem fazer nenhum esforço ou quase nada? No Livro dos Espíritos, na questão 909, Kardec pergunta aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. E continuam: o que lhe falta é a vontade. E os espíritos lamentam a nossa teimosia. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, depende de nós, depende da nossa vontade. E não é essa vontade passiva, não. Tem que ser uma vontade ativa. Temos que começar a nos dar conta desse universo grandioso que existe dentro de nós, esse potencial enorme que temos, e assumirmos progressivamente o comando da nossa vida, em todos os sentidos, ter foco. Sozinho não conseguiremos nos vencer. Se nós nos esforçarmos com boa vontade a domar as nossas más inclinações e trazer o Cristo para dentro de nós, saindo da teoria para a prática, através de um processo interno, ativo, racional, as nossas aflições, o nosso cansaço serão aliviados. E, aos poucos, iremos rompendo esses ciclos viciosos que construímos ao longo do tempo, que nos aprisionam, gerando desarmonia. E à medida que convivermos com Jesus, mais e mais amadureceremos a nossa capacidade de se conectar com o bem maior, o bem superior.
E a nossa religião no futuro, meus irmãos, será o amor. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus e até a próxima.